Aula 2.1 Conteúdo: Pontue a linha. Eu vou falar e botar um ponto final na nossa aula. Ou eu vou botar um ponto de interrogação. Ou um ponto de exclamação. O que eu vou colocar na nossa aula? Mas esse ponto que nós vamos estar falando hoje, ele é um ponto artístico. Qual é a funcionalidade desse ponto dentro das artes? Como é que ele está inserido dentro das artes? E ele faz parte das artes visuais. Quantas vezes vocês já não falaram assim, quero o ponto final da conversa? Ou a mãe disse para você, acabou, encerrou, ponto final, não é verdade? Então, esse ponto, dentro do artístico, dentro das artes visuais, vários artistas se apropriaram dessa ferramenta que é o ponto e criaram uma técnica de desenho que foi denominada de pontilhismo. O que é o pontilhismo? O pontilhismo é justamente colocar ponto ao lado de ponto, pontos e pontos coloridos, que você, se distanciando da imagem, você cria toda a imagem visual. Você vai colocar ponto... Já pensou você fazer um desenho só com pontinhos? Pois é, a arte ela chama isso de pontilhismo. E a partir do pontilhismo se desenvolveu outro segmento da arte que é chamado de impressionismo, que é aquela questão da impressão da pintura. De perto parece um borrão de tinta, mas você se afasta, você cria a imagem. Então, a partir do pontilhismo, e eu vou mostrar para vocês agora uma imagem que vai estar ao lado do conceito em relação ao ponto. Essa imagem ela é toda feita em pontilhismo, um pontinho ao lado do outro. E ela é imensa, essa obra. Prestem atenção na obra e no conceito que eu vou apresentar para vocês agora. Vamos lá? Então, o ponto. Ele é o elemento, né? Ele é o primeiro elemento importante para a produção artística. Todos os artistas usam, né, o ponto na realização de suas obras, assim como a linha, a forma e a cor. Muitas vezes não damos a devida importância a esses recursos, até percebemos o quanto são indispensáveis para que a obra produzida tenha um significado estético. Então, essa obra, Tarde de Domingo, de Seurat, ela é toda feita em pontilhismo. Vocês vão visualizar essa imagem várias vezes durante a vida acadêmica de vocês. Então, essa obra aí, ela deu justamente o segmento dessa técnica chamada de pontilhismo, tá? E aí, como é que nós podemos citar essa palavra ponto? Vamos ver? Então, quando citamos essa palavra ponto, você poderá pensar um ponto final, ou um ponto de interrogação, ou um de exclamação, quem sabe parte da pontuação escrita. Então, eles fazem parte da nossa escrita. Então, a arte ela vai se apropriar justamente disso para utilizar como artes visuais, que é o pontilhismo. Mas o ponto já existe. Eu acredito que o ponto é o início de tudo. A partir do momento que você toca o seu lápis, a sua caneta ou giz na lousa, o primeiro exemplo gráfico que você tem é o ponto, ok? Então, a partir do momento que você toca a sua caneta ou o seu lápis no seu papel, no seu caderno, você já formou um ponto. E a partir dali você pode contornar, você pode escrever, você pode fazer um ponto de interrogação, um ponto de exclamação, certo? Então, o ponto ele está presente no nosso dia a dia e principalmente na arte, tá? Então, vamos lá, continuando. Você irá pensar em um ponto de ônibus, em um ponto de chegada ou um ponto de partida. Lembram a palavra ponto sendo utilizado para identificar um local? Um ponto de ônibus, um ponto de chegada, um ponto de partida. Tá marcado aqui esse ponto, eu vou chegar aqui neste ponto. Então, o ponto ele sempre está presente, não só nas artes, como na linguística também. Ok? Esses pontos que determinam um lugar também são significativos. Vamos lá, principais elementos gráficos da linguagem visual, o ponto. Os pontos na composição artística não têm dimensões definidas, tá? Então, eles não têm, né, composição definida, nem as dimensões. Aí, o que acontece? Pois se apresentam de diferentes formas. Eles podem ser redondos, o ponto pode ser redondos, ovais, quadrado, pequenos ou grande, tá ok? E aí nós vamos continuar vendo a questão do ponto. Vamos lá?
Diz o seguinte: chamamos de ponto gráfico aquele que em sua forma e dimensão são definidas pelo artista. Lembram da primeira imagem que eu falei lá, tarde de domingo, né, lá, que eu mostrei para vocês? O que acontece? Quando eu coloco um pontinho ao lado do outro, eu posso formar uma imagem somente com pontinho. Quem vai definir isso é o artista. Aí existe um outro tipo, que é a marcação de plano, que vai acontecer geralmente na geometria. Vamos ver? Existem ainda o ponto geométrico, que não tem definição. Ele é usado na geometria para determinar um lugar no plano ou no espaço. Vocês que estão na sexta série sabem quantos pontos tem um plano, quantas vértices, não é verdade? Então aí nós estamos marcando o ponto central, que logo mais tem essas duas linhas retas, né? Elas estão formando um ângulo reto e esse ponto está justamente marcando aonde elas se cruzam, não é verdade? Então esse ponto. E aí nós temos um outro ponto que muitas pessoas conhecem, que é o ponto físico. Vamos ver? O ponto físico que tem largura, altura e profundidade. E eu dei como exemplo aí o que? Uma esfera, uma bolinha de gude, não é verdade? Assim também, como o ponto ele tem essa forma sólida agora, nesse momento, que é o ponto físico. Por que um ponto físico? Porque ele ocupa espaço. Ele tem dimensão, largura, altura e profundidade, ok? E aí, para que servem esses pontos? Né? Vocês viram só? Um ponto gráfico, ponto geométrico, que vai delimitar um local onde as linhas se cruzam, que eu posso determinar dentro da geometria o ponto com letra maiúscula do alfabeto, que é o A, B, então são marcados por pontos, não é verdade? Nós temos o ponto gráfico, que é aquele ponto que o artista vai utilizar, você vai utilizar, e temos ponto físico, que eu coloquei com uma bolinha de gude, uma bola de basquete, que ela tem altura, largura e dimensão, certo? Ela tem uma dimensão. E profundidade, desculpa. Então, quanto ao ponto, a utilização através das artes, o que nós podemos fazer com o pontilhismo? Vamos ver? Nós podemos, no primeiro momento, utilizando o ponto, nós podemos contornar. O que é contornar? É pontilhar o contorno da figura. Aí nós temos uma figura que ela está toda pontilhada, ok? Então ela está pontilhada. Então o que aconteceu? Foi contornado esse desenho somente com ponto. Mas eu também posso utilizar essa mesma imagem e delinear só com ponto. Vamos ver? Então aí delinear é pontilhar o contorno e os detalhes da forma. Na primeira imagem, nós vimos só o contorno. Ele não tinha forma, não é verdade? Aí, a partir daí, nós delineamos. E o que aconteceu a partir quando eu fiz todo assim, criei o quê? Os detalhes, como se tivesse uma roupa, fosse drapeado. Ele está aí, apenas o detalhe, certo? E aí eu posso fazer o quê com ponto também? Sombrear. Eu vou criar o quê? Volume na minha imagem. Eu vou preencher o espaço interno, dando a noção de volume. Vocês viram? Vamos voltar lá para a primeira imagem, rapidinho, do Cristo Redentor? Quando eu apenas contornei a segunda imagem, né? O que eu fiz? Eu delineei, não foi? A imagem, coloquei alguns detalhes e depois eu fiz o quê? Sombreei. Fiz o sombrear com pontilhismo e deu volume no meu desenho. Ok? Então eu trouxe para vocês algumas imagens, alguns artistas que trabalham justamente com essa questão do pontilhismo e das cores colocadas como se fossem gotículas, uma ao lado da outra. Vamos ver algum desses artistas? Vamos lá? Então, aqui nós temos retratos, tá? De Augusto Renoir, é um dos meus artistas preferidos, onde ele traz essa mulher também amamentando, de Renoir, que ele trabalha com gotículas. Aí, a ponte japonesa, também tratada justamente com gotículas, uma cor ao lado da outra, tá? Então, isso aí deu o pontilhismo. A partir do pontilhismo vem o impressionismo, colocando essas gotículas de tinta uma ao lado da outra, que nós também podemos chamar, né? Olha aí o pôr do sol, né? A impressão, nascer do sol de Monet.
ele retratou várias imagens dessa mesma forma. Temos outras imagens também que vão aparecer. Olha aí, esse detalhe da Torre Eiffel, tá? Que ele fez somente com pontilismo. Vocês estão dando para perceber aí? O pontilismo, as cores, uma gotícula ao lado da outra, tá? Então, claro, dá muito trabalho e muita paciência. Olha aí a nossa, uma tarde de domingo. Viu só? Também essa obra é feita só com pontos coloridos, uma ao lado da outra. Ok, meus queridos? Aí nós temos também feito com papel. Sabe o furador, quando você fura um papel que fica aquela bolinha? Fica, né? Ele pegou, colou uma ao lado da outra e fez essas obras de arte, que são pontos também, que é o Vic Muniz. Ele também trabalha com, vamos dizer, com diamantes. Ele fez obras com diamantes que não deixam de ser pontos também. Ok? Então, dentro desse conteúdo que é o ponto que nós trabalhamos, essa questão, deu para entender como ele é tão importante nas artes plásticas, nas artes visuais, e como eles podem ser utilizados, as várias formas de contornar, delinear, não é? Sombrear e criar várias obras de arte, como vocês viram aí, vários artistas internacionais reconhecidos, principalmente os franceses, utilizaram muito essa técnica, ok? Olá, boa tarde. Vamos dar continuidade à aula de hoje. Estamos falando sobre os elementos gráficos. A professora Lúcia falou primeiramente sobre o ponto, não é isso? E agora nós vamos falar sobre a linha. Olha só onde eu estou. No meio de uma chuva, de uma tempestade. Olha só, nem por causa disso eu deixei de vir aqui ao estúdio para dar essa aula para vocês sobre esses elementos gráficos. E como vocês podem ver aqui ao meu lado, a chuva foi representada por um dos elementos gráficos, que é a linha. Então, vocês desenharam vários elementos da natureza, fizeram flores, castelo, a partir do ponto. E também, a partir da linha, vocês também podem dar continuidade a esses desenhos. Bem, a linha, ela surge a partir do movimento do ponto. Se você fizer vários pontinhos retos, se você traçar traçar uma reta, você vai ter o quê? Uma linha. Então, e o movimento do ponto também pode gerar uma linha. Então, a partir do ponto, você pode produzir diversas linhas. E nós vamos estudar na aula de hoje a classificação da linha. Então, existe linha quanto à forma, quanto ao traçado, quanto à direção e quanto à posição. E nós vamos analisar cada um tipo de linha que vocês podem classificar. Aqui, como vocês podem ver, nós temos aqui a chuva representadas por linhas retas, não é isso? São várias linhas. E também o nosso guarda-chuva, que nós temos aqui linhas curvas, não é isso? Então, vamos agora continuar a aula e vamos ver a classificação dessas linhas. Bem, como eu falei para vocês, a linha é um dos elementos visuais da linguagem plástica. Primeiramente, a professora Lúcia falou sobre o ponto, né? Que a partir do ponto e da linha, você pode desenhar tudo que está ao nosso redor, tanto quanto os objetos, quanto a própria natureza. Então, a partir do ponto, todos os objetos que estão na sala de vocês, os utensílios que vocês estão utilizando, o uniforme que vocês estão usando, antes eles foram desenhados através de quê? De pontos, né? Ou de linhas. Então, o primeiro traçado que, por exemplo, o estilista, ele desenha a roupa antes da costureira fazer essa roupa. Por exemplo, os móveis, eles são desenhados através de um design. Então, tudo que existe na natureza, ele é antes desenhado. E a partir desses primeiros elementos gráficos, que é o ponto e a linha. Então, como é que a linha ela é originada? Ela é obtida através de infinitos pontos. Se você pegar vários pontos, um ao lado do outro, e depois traçar esse ponto, vai surgir o quê? Uma linha reta, não é isso? Então, a partir do ponto, surge a linha. E se você movimentar, por exemplo, um ponto, vai surgir o quê? O traçado de uma linha reta.
E vamos agora conhecer essas linhas, vamos classificá-la quanto à forma. Bem, vou chamar aqui ao meu lado a primeira forma da linha, é a linha reta, que vocês todos conhecem. Aqui ao meu lado é a linha reta. Então, ela é classificada quanto à forma. Ela pode ser reta, ela pode ser também, quanto à forma, ela pode ser quebrada. Olha aqui o desenho da linha quebrada, certo? Ela vai reta, depois dá uma curva, ou seja, ela é uma linha quebrada. E também ela pode ser uma linha mista, ou seja, vocês podem ver aqui, primeiramente faz uma curva e depois lá do lado é uma linha quebrada. Então, a linha mista são duas linhas, são linhas curvas e linhas quebradas, então ela é considerada mista. E também temos uma outra classificação da linha, quanto à forma, é a linha curva, olha aqui ao meu lado. E por último, temos, quanto à forma, nós temos a linha fechada. Aí nós temos o quê? Um círculo, né? Isso, mas ela pode também ter várias formas geométricas, pode ser um quadrado, um triângulo, ou seja, a linha fechada é a partir da linha reta, ela vai e ela fecha. Pode ser um círculo, pode ser um quadrado, pode ser um retângulo. E por último, nós temos a linha ondulada. Vocês sabem desenhar muito bem, por exemplo, vocês adoram desenhar barcos, pescadores, não é isso? E geralmente vocês desenham o rio através do quê? Da linha ondulada, que ela dá uma impressão de movimento, não é isso? Então, essa é a classificação da linha quanto à forma. E agora nós vamos conhecer as linhas quanto à posição. Bem, aqui ao meu lado nós temos uma linha vertical. Olha só, a linha vertical. Muitas pessoas confundem linha vertical com horizontal. Então, essa aqui é a linha vertical. E também ela pode ser classificada quanto à posição em horizontal. Olha só, isso aqui pode ser chamada também a linha do horizonte. Geralmente, quando você faz uma paisagem, você delimita, por exemplo, o céu e o rio através da linha do horizonte. Quando você desenha uma estrada, lá no final tem uma linha reta, que ela é chamada de linha do horizonte. Então, essa linha é horizontal. Aqui mesmo no estúdio, vocês podem ver, aqui ao meu lado, olha, tem uma linha vertical e aqui embaixo já seria uma linha mais ondulada, poderia ser também uma linha horizontal. E também temos a linha vertical. Então, olha aí, pode ser vertical ou inclinada, olha só. Então, essa é a classificação quanto à posição. Então, ela pode ser vertical, que é essa aqui ao meu lado, horizontal, que é a linha do horizonte, e inclinada ou vertical, como vocês podem ver. E também a linha pode ser classificada quanto ao traçado. Olha só, quanto ao traçado, ou seja, você pega o lápis ou uma tinta ou qualquer material de desenho que você fizer, você faz um traço reto com um pincel largo ou um lápis largo. Então, vai ser uma linha cheia, certo? E ela é considerada linha cheia, quanto ao traçado. Ela também pode ser classificada quanto ao traçado numa linha fina, ou seja, você pega só o lápis ou uma caneta e faz um traço horizontal ou vertical, ou seja, com um pincel fino ou apenas com lápis. Quando você já pega um movimento mais forte, então pega um pincel mais largo, e aí vai ser uma linha cheia, né? Essa aqui é uma linha fina. Ela pode ser classificada também como tracejada, olha só, você pega vários tracinhos, pega uma linha reta, uma linha horizontal, como vocês estão vendo aqui, vão traçando, ou seja, quanto ao traçado, ela pode ser uma linha tracejada, ou seja, com vários tracinhos. E se você pegar essas linhas e traçar uma linha reta, vai surgir qual linha? Uma linha horizontal, não é isso? E a outra classificação da linha quanto ao traçado é
traço e ponto, ou seja, você pega um traço, vamos voltar para o anterior, aqui, traço e ponto, ou seja, você pega um tracinho e um pontinho, um tracinho e um pontinho. Então, ela é classificada como traço e ponto. E também ela pode ser pontilhada, não é isso? Como a professora Lúcia até falou na primeira aula sobre o pontilismo, ou seja, uma linha pontilhada. E através de pontos você pode produzir vários desenhos artísticos, como vocês fizeram muito bem, desenharam flores, desenharam até o nome da professora Lúcia, que ficou muito bonito. Então, através dos pontos você pode produzir vários desenhos artísticos, assim também como a linha, não é isso? Então, e agora nós vamos conhecer uma outra classificação da linha, certo? Vamos agora quanto a quantidade de linhas, certo? Vamos lá, então. Então, são linhas dispersas, como vocês podem ver. O que é linhas dispersas? Como vocês podem ver aqui, ao meu lado, é uma linha distante da outra. Então, você pega várias linhas e você pode até produzir também um desenho, colocando uma linha distante da outra. Ou seja, são linhas dispersas, ou seja, elas estão uma longe da outra, como vocês podem ver aqui. E também ela pode ser, elas podem ser concentradas, ou seja, uma próxima à outra. Viu como elas estavam distantes ali, estavam dispersas? Aqui elas já estão concentradas, ou seja, uma ao lado da outra. E também pode, esse tipo de classificação concentrada é também conhecida como rachuras, ou seja, você pega várias linhas, uma ao lado da outra, e também você pode produzir vários desenhos artísticos. Também ela dá um certo volume ao desenho. E também, por último, nós temos as linhas saturadas. Olha aqui, saturadas por quê? Porque elas estão tão juntinhas uma da outra que parece um plano, olha só. Aí você vai juntando as linhas, isso dá volume ao desenho. Então, ele dá sombras. Então, é um desenho mais produzido, um desenho mais realista. Os artistas, eles utilizam linhas saturadas, ou seja, eles desenham uma linha próxima à outra para dar volume. Olha só aqui como ficou. Deu volume como se fosse aqui uma esteira, né? Isso, voando. Então, dá volume ao desenho. E também, por último, nós temos a linha quanto à direção. Vamos agora assistir uma animação de um vídeo que vocês vão entender melhor. A linha quanto à direção. Vamos assistir. Convergentes. Se dirigem a um só ponto. Divergentes. Se dirigem para vários pontos, partindo de um mesmo lugar. Paralelas. Seguem na mesma direção, mantendo a mesma distância entre si. Perpendiculares. São linhas que se cruzam formando ângulos retos. Então, vocês assistiram o vídeo que falava sobre a linha quanto à direção, que ela pode ser adjacente, não é isso? E paralelas e perpendiculares. Agora nós vamos fazer um resumo do que nós vimos sobre a classificação da linha. Bem, quanto à forma, nós vimos que a linha ela pode ser reta, então o desenho da linha reta, ela pode ser quebrada e mista. Mista, que são linhas quebradas juntamente com linhas curvas. Aí, embaixo, nós temos uma linha curva e uma linha fechada, que pode ser vários desenhos geométricos, pode ser um círculo, um quadrado, um retângulo, ou seja, ela se fecha, então ela é considerada linha fechada. E a ondulada, que ela está numa sensação de movimento no desenho, tanto a linha ondulada, a quebrada e a curva, você pode dar uma sensação de movimento no desenho. E depois nós vimos a linha quanto à posição.
que é a linha vertical, a inclinada e a horizontal. A horizontal é aquela que você faz o desenho que delimita, por exemplo, o rio e o céu, que é aquela linha do horizonte que nós chamamos, que fica lá no fim do desenho. E a vertical, se ela não tiver uma linha horizontal, dá uma sensação assim que ela vai cair. Então, se ela tiver uma linha horizontal, ela dá mais firmeza, tanto a linha vertical quanto a linha inclinada. E depois, quanto ao traçado, nós vimos que a linha ela pode ser cheia, ou seja, você pega um traçado com um pincel bem grosso, aí torna-se uma linha cheia. Já um pincel bem fino, ou um lápis fino, você pode traçar uma linha fina. E a tracejada são vários tracinhos, a pontilhada são vários pontinhos, como a professora Lúcia já falou sobre o pontilhismo na primeira aula. E depois vem o traço e ponto, ou seja, um tracinho e um pontinho, certo? Então, essa classificação quanto ao traçado, ela pode ser cheia, fina, tracejada, pontilhada, traço e ponto. E o pequeno vídeo que nós assistimos fala sobre a linha quanto à direção. Ou seja, ela pode ser convergente, como vocês podem ver, convergente, ela se dirige todas as linhas para um único ponto, como se tivesse uma pia com ralo e a água se dirigisse para aquele ponto, ou seja, todas as linhas ela se dirigem para um ponto só, então ela é considerada convergente. E depois tem a divergente. Divergente ao contrário, certo? Então, todos os pontos, as linhas, elas saem do mesmo ponto, como se fosse uma explosão, olha aí. Ela está saindo ali do pontinho, então elas são chamadas divergentes. E depois temos as linhas paralelas, que seguem na mesma direção, mantendo a mesma distância entre si, ou seja, elas estão na mesma direção, uma ao lado da outra, e ela mantém a mesma direção, certo? E a mesma distância uma da outra, ou seja, não tem uma mais perto nem uma mais longe, elas se mantêm na mesma direção, então elas são consideradas paralelas. E depois tem a perpendiculares. Como vocês podem ver, são as linhas que se cruzam formando ângulos retos. Olha aí. Então, são duas linhas, como eu falei para vocês, é uma linha horizontal, aquela considerada a linha do horizonte, e a vertical. Então, quando elas se cruzam, ela forma ângulos de 90 graus, onde está esse pontinho aí, você pode ter um ângulo, pode ser um ângulo na direita ou na esquerda, e ali pode ser em cima e embaixo também um ângulo de 90 graus. E depois, quanto à quantidade, que ela pode ser dispersa, ou seja, está uma distante da outra, concentradas, que elas estão uma próxima da outra, e as saturadas, que elas estão uma próxima à outra, que dá volume ao desenho.